Bom dia, meus queridos, que seja um dia de muita luz para todos nós. Vamos dar início aos trabalhos desta manhã de domingo. Eu vou ler a lição preparatória, O Caminho, Verdade e Vida, Estima do Mundo. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e ponto de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes, obituários brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. E assim, companheiros queridos, com estas palavras desse texto em mente, levantemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecemos, Senhor, mais um dia nesta jornada em busca da nossa redenção. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos estarmos aqui, nesta casa bendita, levantando da cama com nossos próprios pés, vendo, ouvindo, falando, pensando coerentemente, como estamos agora. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada pelas grandes dádivas, Senhor Jesus, que recebemos todos os dias, pelos livramentos, pelas intuições,
por essa bondade sua, Senhor Jesus, pela sua misericórdia a todo momento. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa bendita. Obrigada, Senhor Jesus, pela luz da doutrina espírita em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, que a gente possa estar com o coração aberto, a mente, receptivo, Senhor, às lições que aqui hoje ouviremos, que poderemos aproveitar segundo as necessidades de cada um. Obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco, hoje, agora e sempre. A nossa companheirinha Michele vai fazer a nossa palestra desta manhã. Muito obrigada, bom dia a todos. Conseguem me ouvir direitinho? Aí? Deixa eu colocar aqui a máscara. A gente hoje vai conversar um pouco sobre uma existência, né? Porque Allan Kardec a gente vai considerar uma existência e não uma pessoa, que muito contribuiu para a gente chegar onde a gente está hoje. Se a gente tem uma doutrina pautada cientificamente, se a gente tem uma doutrina pautada em amor, se a gente tem uma doutrina pautada nos ensinamentos do Cristo, nós devemos muito disso a Allan Kardec, tá? Eu vou falar com vocês inicialmente um pouquinho sobre a história dele. Todos que estão chegando estão recebendo aí um impressozinho, né? Porque eu gostaria que vocês levassem esse impresso para casa. Creio que todos já tenham esse livro, mas mesmo assim achei importante, porque hoje a gente vai conversar sobre esse impresso no final e conversar um pouco não só sobre Allan Kardec, mas sobre as propostas que Deus tinha para ele e sobre as propostas que Deus tem para cada um de nós. Vamos então? O objetivo de hoje, eu gosto de colocar para a gente se situar, é abordar a caminhada de um homem que uniu ciência, fidelidade e caráter ao cumprimento da sua missão, entregue pelo mais alto em prol da humanidade, fazendo de seus passos o exemplo vivo dos ensinamentos de Jesus. Nada mais do que o que eu acabei de falar agora, né, com vocês. Vocês aqui já ouviram falar? Não sei pronunciar perfeitamente, tá? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse nome não é tão comum entre nós, mas com certeza Allan Kardec é um nome bem conhecido, não só pelos espíritas, mas também por aqueles que ainda estão em conhecimento da doutrina, né? Iniciando. Ele nasceu na França em outubro de 1804 e teve seu desencarne 64 anos depois. No momento, né, do desencarne de Allan Kardec, ele continuava fazendo aquilo que ele sempre se dedicou a fazer, estudando, organizando ideias, reunindo, na verdade, um grande conteúdo para disponibilizar com muito carinho para a gente, né? Então, assim, mesmo depois do seu desencarne, a gente tem ainda obras que foram publicadas em detrimento disso. O esforço dele de aperfeiçoamento e de buscar as informações do que então era conhecido como mundo invisível foi um esforço muito grande e até os últimos dias da sua vida, naquela encarnação, em casa, né? Então, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele notabilizou-se como o codificador da doutrina espírita. O que é importante a gente saber sobre ele no início, né? No início dessa nossa caminhada hoje? Ele era de uma família católica, sendo que ainda muito pequeno, muito inteligente, ele foi estudar na Suíça.
Então, assim, sendo de uma família católica e tendo a sua educação desenvolvida num local de base protestante, Kardec passou por muitos momentos de observação de atitudes de algumas pessoas que iam contra aqueles ensinamentos que ele havia recebido lá no berço. E por que que isso foi bom? Às vezes a gente passa por alguns enfrentamentos na nossa vida, né? Por algumas dificuldades e questionamentos de sermos compreendidos pelas pessoas, às vezes desejando que elas queiram, que a gente queira que elas pensem como a gente pensa, e na verdade isso é só preparação. O que que estava surgindo dentro dele? Uma vontade de unificar esse sentimento de amor, porque o que, na verdade, seria um direcionamento religioso na vida da gente, né? Seria um direcionamento de amor. Como que eu consigo buscar esse amor? Entendam que não está fora de mim. Esse amor está dentro de mim. Somos criados à imagem e semelhança de um Deus bom, fiel e amoroso. Jesus nos disse: vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. Esse amor, essa potência está aqui dentro, ela está adormecida. Ela precisa de alguma forma ser o quê? Instigada, ser revirada. E fala a verdade para mim. Qual é a melhor forma da gente limpar, sei lá, um guarda-roupa? Não é tirando todas as roupas, fazendo aquela bagunça lá dentro, né? A gente tira tudo, joga tudo em cima da cama, depois a gente limpa e dali a gente vê o quê? O que hoje nos serve e o que hoje já não nos serve mais. Serviu antes, serviu ontem, serviu no mês passado. Não é assim que a gente faz? E isso a gente tem que fazer constantemente com o que está dentro da gente, com os nossos sentimentos, com os nossos propósitos, porque é dessa forma que a gente consegue bem claramente descobrir aquilo que a gente às vezes se questiona muito desde pequeno e às vezes até, né, uma idade mais avançada. Qual é a minha missão? A gente procura muito uma missão fora, não é? A gente procura uma coisa muito que é feita para os outros. Antes de Kardec fazer o que ele fez por nós, ele se permitiu. Ele permitiu que Deus fizesse por ele. Não há como eu ser veículo de água limpa, fluida, energeticamente abençoada, se eu sou um copo sujo. Não é verdade? Então, essa bagunça que a gente está falando aí, isso começou a surgir nele desde muito pequeno ainda, desde muito novo. E ele foi aluno de Pestalozzi, né? Então, aí a gente traz o seguinte, ele foi aluno de Pestalozzi, na Suíça. A família dele era uma família tradicional de advogados. Ele seguiu mais para a parte da educação, não perdendo de vista, lógico, todo o conhecimento que o direito, a advocacia também repassa a ele através dos que conviviam com ele. Ele se tornou um dos discípulos e propagador desse sistema de educação de Pestalozzi. O sistema de educação de Pestalozzi, basicamente, ele gostaria de fazer, de buscar que os professores se afinizassem com seus alunos, que tivesse ali uma identificação e não um afastamento, né? A gente está falando hoje a gente está vivendo num mundo que é tudo online, né, não? O pessoal está estudando como hoje em dia em casa? Liga lá o celular, liga lá a internet, está comendo um biscoitinho, a mãe vem e faz não sei o quê. Mas a gente está falando de uma época em que o professor era tratado com respeito, mas também com afastamento, porque se entendia aquela época que para se respeitar você não precisaria estar próximo, né? Então era assim, sim, senhor, vamos ficar de pé em determinado momento quando uma autoridade entrar. Eu frequentei uma escola aqui em Campos, eu frequentei o Eucarístico. E me lembro que na época que
o padre Rosário entrava na sala, figura pelo qual eu tenho muito carinho, né? Muitas coisas da minha educação eu agradeço também a ele. Eu lembro que a gente tinha que ficar de pé, você tinha que largar tudo e ficar de pé. Mas não era largar tudo em cima da carteira, não, era largar tudo arrumadinho, sabe? Porque ele olhava ainda e ele ainda falava, né, com a gente. Então, a gente está vindo de um sistema anterior a esse, sabe? Então, é bom a gente sempre lembrar disso. Ele exerceu grande influência sobre a reforma educacional na França e na Alemanha. Um exímio educador e, acima de tudo, um exímio pesquisador. Rapidinho, uma linha do tempo aqui para a gente poder entender algumas coisas. Em 1832, ele se casou com Amélie Gabrielle Coudet. A Gabrielle, ela foi uma amiga, uma companheira. Ela topou todas as investidas que até agora, né, o professor Rivaio fazia. Então, assim, ela, mesmo após o falecimento de Allan Kardec, ela ainda continuou seguir aqueles ensinamentos, né, todo aquele processo que ele havia desenvolvido, com a ajuda da espiritualidade, lógico. A gente está falando aqui, como eu disse, não é só uma pessoa cercada por uma rede de propósitos divinos. Em 34, ele passa a lecionar e se torna membro da Real Academia de Ciências Naturais. Ele era membro de várias academias, porque ele era muito inteligente, né? Ele era muito disciplinado também. De 35 a 40, na própria casa, ele fundou cursos gratuitos. Olha bem, gente, física, química, anatomia comparada, astronomia, entre outros cursos. Não é para qualquer um, né? E o que acontecia? Há um tempo da vida, da história de Kardec, que ele precisou receber pelo ensino dado. E mesmo aqueles que não tinham condição financeira de pagar por esse ensino, eram recebidos, educados e tratados com o mesmo carinho, como se estivesse ali pagando por aquele serviço. Em 1854, ele toma conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? E em 1855, ele começa realmente a frequentar essas reuniões. A gente vai entender lá na frente o motivo disso. A gente fala assim, nossa, mas ele recebeu esse conhecimento em 54, por que ele só fez em 55? Quantos conhecimentos a gente já recebeu há 10 anos atrás que a gente não faz até hoje? Né? Então, não julguemos, vamos entender. Aí tem um trechinho em vermelho aqui, está dizendo o seguinte: um desses espíritos, conhecido como um espírito familiar, nesse fenômeno das mesas girantes, né, quando ele começou a frequentar, haviam manifestações de vários espíritos. Então, um deles, conhecido como um espírito familiar, passa a orientar os trabalhos do professor. E lhe informa que eles se conheciam do tempo das Gaias, onde o nome de professor Rivaio era Allan Kardec, né? Os druidas, né, que foi essa época dessa encarnação de Kardec, eram sacerdotes, eram místicos, eram pessoas dotadas de uma inteligência muito superior se referenciada às pessoas daquela época. Atuavam como curadores, orientadores, direcionadores de novos pensamentos. E Kardec fez parte, nas encarnações anteriores, desse grupo, certo? Daí se vê que cada encarnação nossa, ela tem um objetivo, né? Dentro dos planos maiores, que é o plano que Deus traz para a vida da gente. Tudo certo até agora? Direitinho? Então, eu vou botar aqui para vocês uma conversa, né, sobre o fenômeno das mesas girantes. Em 1854, através de encontro com o senhor Fortier, que era o magnetizador daquela época, Kardec toma conhecimento das mesas girantes, mas, a princípio, o senhor Fortier apresenta a ele a seguinte questão. Olha, Kardec, a gente tem aqui agora o conhecimento de que não só os humanos, né, as pessoas, são magnetizadores, magnetizados, isso também pode acontecer com as
mesas. Kardec, muito desconfiado, um homem muito instruído. O que o senhor Fortier falou para ele? O fluido magnético é um tipo de eletricidade que pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes, fazendo com que esses corpos se movam. O que era esse corpo inerte? As mesas, certo? Temos algo mais extraordinário, Kardec. Olha aí, hein? Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que ela fale. Aí já foi demais para Kardec. O quê? Uma mesa falar? Uma mesa girar? Já está sendo um absurdo para mim? Quem dirá uma mesa falar? E olha o que Kardec falou naquela ocasião. Só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um ponto para fazer-nos dormir em pé. Como hoje a gente diz, é mais um blá, 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 né? Conversa para boi dormir, né? Que hoje em dia a gente usaria esse termo. Kardec bem disse isso nesse primeiro momento. Mas olha bem, aquilo fica na cabeça dele. Por que fica, gente? Porque tem que ficar. Quantas vezes nós somos intuídos e não damos ouvido? Quantas vezes alguém chega perto da gente e nos dá uma dica, fala alguma coisa e nós deixamos passar, não é? A mesma coisa acontecendo aqui. E aí, o que acontece? Durante os primeiros anos de preocupação... Ai, gente, perdão, todas essas imagens que estão aqui são imagens do filme Kardec, tá? Que eu coloquei aqui para a gente ter uma visualizaçãozinha melhor. Durante os primeiros anos de preocupação com os fenômenos espíritas, esses fenômenos, que seriam os fenômenos das mesas girantes e falantes, né, que agora a gente sabe que elas falam, eles eram mais objeto de curiosidade do que meditação séria. O que isso quer dizer? As pessoas se reuniam, faziam a reunião, eram assistidas pela espiritualidade, ouçam bem, porém elas se fixavam em coisas fúteis. Elas se fixavam em perguntar coisas do tipo: o clima de amanhã, um propósito para a minha vida. Tem até no filme um senhor que se levanta, lógico que num momento de charlatanismo, e pergunta assim: eu faço ou não faço o que eu estou pensando? Porque a mesa ia responder o quê? Sim ou não, não é verdade? No início era isso que estava acontecendo. Gente, tudo é proveitoso. Tudo tem um propósito. A partir disso, o que acontece? Muitas pessoas começam a despertar o quê? O interesse. Gente, vocês estão sabendo que em tal lugar, assim, está acontecendo um fenômeno X? Vamos em tal lugar fazer tal coisa? As pessoas iam aos restaurantes e elas punham a mão sobre as mesas para que as mesas girassem, né? Porque em qualquer oportunidade aquilo podia acontecer. Isso daí começou a tomar um vulto, um tamanho que para nós estarmos hoje aqui foi necessário. O que Kardec chega, né? O Livro dos Espíritos faz com que fossem encaradas por outra face. Desprezam-se as mesas falantes, que tinham sido prelúdio, e se liga a um fenômeno, a um corpo de uma doutrina que compreendia questões concernentes à humanidade. Kardec era um estudioso, Kardec era um cientista, e ele faz através de teorias, pesquisas científicas em cima de tudo aquilo que ele começa a vivenciar. Ora, Michele, mas assim de uma hora para outra? Não, não é de uma hora para outra. Tendo oportunidade, por favor, assista um filme que vai complementar bastante a nossa palestra, o nosso conhecimento sobre Kardec. E aí, o que acontece? Kardec observa duas coisas. A gente tem dois pontos importantes nessas comunicações. O primeiro ponto é que a comunicação existe. Então, se ela existe, existe um mundo invisível, tá? Para convencer Kardec, os espíritos tiveram que falar coisas concernentes à vida dele que só ele e a Gabriele sabiam, tá, gente? Assistam o filme para vocês entenderem melhor isso.
E depois ele se prende ao conteúdo da comunicação. Olha só, todos nós aqui moramos em Campos dos Goytacazes, não moramos? Se alguém vier me perguntar como é Campos, eu vou explicar, não vou? Eu tenho 44 anos, sou nascida e criada aqui, eu vou explicar. Agora, se forem perguntar algo a um de vocês, vocês também vão explicar. Vão explicar do mesmo jeito que eu expliquei? Não. Não somos pessoas diferentes? Não moramos em lugares diferentes de Campos? Eu tenho um conhecimento de um lugar, vocês têm um conhecimento de outro. E o que Kardec fez? Para eu falar, citando, tá? Comparando, de Campos dos Goytacazes, que seria esse mundo invisível, que até então hoje a gente conhece como mundo espiritual, eu preciso da colocação de quê? De vários espíritos. E ao mesmo tempo que eu preciso da colocação de vários espíritos, gente, é um quebra-cabeça, eu preciso que elas se completem, para que elas deem o quê? Substância àquilo. O Livro dos Espíritos, nenhuma questão daquele livro foi publicada sem que qualquer dúvida que houvesse fosse sanada. Pensa comigo. Uma época, a gente tinha computador, escrevia tudo na pena, né? Então, uma época em que você tinha pena, tinha um lápis, tinha algo assim, você tinha muito volume de coisas, de material. Esse volume tinha que ser lido, trabalhado, compactado. E olha só, Kardec é tão especial, tão especial. Tão especialmente ele foi trabalhado pela espiritualidade para isso, porque ele era um professor que ele não tinha uma linguagem difícil. Vocês podem pegar qualquer publicação, livro de Kardec, é uma linguagem que qualquer um de nós consegue compreender, não é verdade? Em vista de outros espíritos que a gente conhece, que tem uma evolução maravilhosa e tudo, mas tem algumas palavras que a gente corre para o dicionário, né? A gente tem que ter o dicionário do lado para a gente poder se lembrar e entender o que é aquilo. Então, ele fez de maneira que aquela doutrina fosse uma doutrina o quê? Acessível. Por isso estamos aqui. Ele levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, ou seja, ele não ia lá como um mero espectador, ele ia lá como um cientista, como um propósito. Aí ele descobriu o quê? O objetivo da vida dele, a meta. Lembra que lá atrás ele tinha sido incomodado? Como é que eu vou conseguir unificar isso? Aí ele descobriu que ele tinha essa oportunidade. E é ou não é? Quando a gente descobre um meio de conquistar um sonho, a gente não se joga nisso? Com confiança, com dedicação? Foi exatamente isso que ele fez por nós também, né? O Espiritismo veio dar uma direção aos seus trabalhos e no que diz respeito às manifestações espíritas, ele se dedicou a observar fenômenos e se prendeu a compreender a realidade. Interagiu com conhecimento científico, filosófico e moral, fundamentando a base da nossa doutrina, né? Doutrina do Cristo. Kardec diz que da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas e classificadas, e muitas vezes essas respostas foram retocadas com meditação, foi aí que ele elaborou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, houve uma participação, o Livro dos Espíritos, ele não era uma obrigação de Allan Kardec. Haviam outros que já estavam encarnados, que tinham também potencial para cumprir com essa tarefa, mas ele aceitou e cumpriu junto à espiritualidade superior, vários, né, que o assistiram para essa tarefa. As principais obras a gente bem conhece, né, mas eu só coloquei mesmo para poder ilustrar. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Revista Espírita, ela foi publicada durante muitos anos também por ele e um grupo que trabalhava junto dessa tarefa, dessa publicação da revista. E a Revista Espírita ela bem dinâmica, então ela trazia informações bem fresquinhas, vamos dizer assim.
sobre algumas coisas voltadas à nossa doutrina. Eu vou passar para vocês agora um trechinho do filme, tá? Bem pequenininho. Na verdade, estamos diante de uma nova e definitiva revolução. Não nascemos condenados à imagem reversível. Nascemos e renascemos sem cessar. Nós precisamos crescer e evoluir. Esta é a luta para que aprendamos a perdoar e sermos perdoados. Amar, sermos amados. Na verdadeira missão, seja feito. E a todos que nos ajudaram nesse trabalho, eis aqui o resultado. O livro dos Espíritos. Jorge diante a outra fé. Então, temos aí um pequeno trechinho, que é só para dar um gostinho, né? Para ver quem não assistiu o filme ainda para assistir. Que traz esse momento, né? Como que foi esse momento. Vocês ouviram as palavras de Allan Kardec, né? Esse conhecimento de que havia, sim, uma vida após essa e outras antes dessa, dá uma firmeza em nós de continuidade de propósito. E eu acho que, por base nisso, a gente devia deixar de lado uma palavrinha que hoje em dia apita nos nossos ouvidos, que é a tal da ansiedade. Né? A gente devia entregar um pouco mais e confiar um pouco mais tudo aquilo que é propósito para as nossas vidas a Deus e aos irmãos espirituais que nos conduzem, porque temos uma legião deles que torce por nós, que está ao nosso lado, e seguir. Fazendo hoje, até quando falei com meu amigo, assim, ele falou, você chegou cedo, Michele. Eu falei, sim, vamos testar tudo, porque eu tenho que ajudar Deus a me ajudar. Eu não posso chegar aqui para fazer uma palestra em cima da hora, porque se algo acontecer que a gente ainda consiga reverter, a gente tem tempo para isso. Então, a gente precisa começar a ajudar Deus a nos ajudar em todos os momentos. Da publicação do Livro dos Espíritos, a gente tem como base, né, a data da fundação do Espiritismo. Até então, a gente não tinha elementos que fossem sólidos dentro, né, da fundamentação da nossa doutrina, mas como a gente já falou, o embasamento de Kardec, o embasamento e o trabalho e a dedicação também do grupo espiritual que o assistia, a gente conseguiu ter essa constatação de que era possível, e aí a gente está aqui hoje. Em poucos anos, as ideias encontraram numerosos adeptos em todas as camadas da sociedade e em todos os países. Teve uma situação, que foi uma situação marcante, que foi o Auto de Fé de Barcelona, né? Os espíritos, inclusive, avisaram a Kardec que ele não devia se abalar com aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque era do plano, estava escrito na lei de evolução, precisava que acontecesse. O que foi o Auto de Fé de Barcelona? Na Espanha, depois do famoso episódio conhecido como Auto de Fé,
que, por ordem do bispo de Barcelona, em 1861, centenas de livros que tinham bases e fundamentações espíritas foram incendiados. Esses livros chegaram na alfândega, ficaram presos, ao invés de serem devolvidos, né, por proibição que fosse, eles foram queimados. E quando queimados em praça pública, eles tomam um caráter de conhecimento de toda a comunidade. E ali a gente tinha o quê? Vários jornalistas envolvidos. Lembra que eu falei com vocês que o fenômeno das mesas girantes fez surgir um murmurinho? Né? Então, aquilo dali era algo além daquele fenômeno. Então, havia um olhar diferenciado sobre esses livros. E olha que bênção. A partir daí, isso foi publicado, divulgado. E aí, o que aconteceu com as pessoas? Gente, você soube que foi queimado um livro assim, assim, assado? Menina, eu conheço fulano que vai conseguir esse livro. E aí, a doutrina, ó, cresceu. Então, lógico que é muito difícil a gente ver o fruto do nosso trabalho destruído, não é verdade? Mas ele foi orientado e aceitou a orientação dos espíritos. Calma, é isso que tem que acontecer, né? Kardec nos dá um ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, depois vocês acessem, por favor, lá para ler, que fala sobre a fé. A fé, a gente não pode ter uma fé cega, a gente precisa ter uma fé fundamentada no conhecimento. Então, ele diz que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão de frente em todas as eras da humanidade. É preciso uma base para a fé, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não é suficiente ver. Muitas pessoas, né, têm que ver para crer. É preciso, sobretudo, compreender. É por isso que nós espíritas somos chamados ao estudo constante. Cada dia mais, cada dia lê um trechinho de um livro, cada dia se instrua mais, porque o conhecimento aumenta, fortalece a nossa fé. E a gente só sabe que essa fé existe dentro da gente quando a gente passa por provações, quando a gente é testado. E olha que delícia quando a gente consegue vencer essa provação, né? E aí ele fala que a fé cega não é desse século, isso lá naquela época, né? Já estamos há séculos à frente. Precisamente o dogma da fé cega faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer impor-se e exige a abdicação de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Eu estou aqui para evoluir. Cada um de nós está aqui para evoluir. A gente vai evoluir dentro do nosso tempo. Sabe por quê? Porque a gente é que determina isso. A gente nunca vai falar assim, meu Deus, demorei tanto tempo para poder ler esse livro. Não, a gente está lendo no tempo certo. Talvez se a gente lesse isso lá atrás, a gente não absorvesse. Talvez a gente não entendesse. E a gente sempre vai estar no momento certo e na hora certa. A partir do momento que a gente trava com Deus uma aliança. Eu acho que é bem isso. Você tem que ser aliado a Ele para que você consiga evoluir. Mais um trechinho rápido aqui para gente. Estou de olho no relógio, gente. Esse é o trailer. E descreve uma vida passada, não sei se vai fazer parte disso. Estamos diante de uma nova e definitiva evolução do livro dos Espíritos.
muitas respostas para você. E a gente vamos começar. Afinal, somos estrelas gêmeas. Essa é a minha verdade. Então, para poder a gente fechar a nossa palestra, a gente entregou a vocês, né, um encartezinho no início. Esse encarte, ele trata sobre alguns trechos do Livro dos Espíritos, lá nos Prolegômenos. O que eu gostaria, né, que a gente tirasse desse encarte? Eu marquei algumas palavras aqui, não estão marcadas aí para vocês, porque essas palavras foram importantes para mim quando eu li. Talvez para vocês outras sejam, e por isso que eu deixei à vontade. Ocupa-te com zelo e perseverança. Lá no final ele fala, porque esse trabalho é nosso. Entendamos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre amparados por uma divindade maior que nos ama e que só deseja que a gente prossiga. O que a gente precisa é ter o que está aí, ó, zelo e perseverança naquilo que a gente faz. Faz o melhor que você puder fazer. Entra na vida das pessoas, saia da vida das pessoas, mas deixe com elas sempre o perfume suave da bondade, do amor, do carinho. Mesmo que para isso, por dentro, a gente precise estar derramando lágrimas. É para o nosso crescimento. Aí ele fala assim, ó, que esse edifício que está sendo edificado, que ele falava sobre a edificação da nossa doutrina, né? Ele vai reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade, né? Havia um dito de que fora da igreja não há salvação, e Kardec nos apresentou que fora da caridade não há salvação. Estaremos contigo sempre que o pedirdes. Lembra, gente, lembra, para Deus nos ajudar, a gente precisa pedir. Bata para que a porta se abra. A gente precisa dar o primeiro passo. Ele está ali do nosso lado. Vai, filho, faz. Mas a gente é que precisa fazer. Aí embaixo está assim, ó. Esse pedaço fala que algumas coisas que Kardec havia recebido, ele não poderia publicar ainda, que ele deveria ficar guardado com aquilo para ele. Olha, gente, a gente sabe de uma coisa, ao invés de a gente ficar quieta, a gente sai explanando para todo mundo, né? A gente não deixa o tempo de Deus edificar aquilo, não deixa o tempo de Deus transformar aquilo em algo bom, algo útil realmente. A gente acaba jogando, desperdiçando as nossas fichas. Ele também traz para a gente o seguinte, não te deixes desanimar pela crítica. Quantos de nós já fomos criticados inúmeras vezes por inúmeras coisas? Gente, para estar aqui hoje, eu recebi crítica, como todo mundo recebe. E as críticas, elas não precisam ser verbais, as críticas, elas podem ser demonstrativas. Basta a gente ter percepção para notar que elas existem. Não usa isso como algo ruim. O que você faz é por um propósito da criação, propósito do melhoramento, propósito... Não é prejudicar alguém, não. É o propósito da paz, de seguir correndo em direção do amor. Então, deixa a crítica para trás. Né? Foi o que ele fez várias vezes. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Olha isso, gente. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Estamos hoje num mundo de provas e expiações. Mas esse mundo está se transformando em um mundo de quê? Regeneração. Não é isso? Então, isso já estava dito aqui, gente, que isso ia acontecer. Olha que bênção a gente está aqui. Olha que bênção. A gente está usando essa máscara.
Olha as bênçãos que foi necessário esse vírus, mas olha as bênçãos que isso tem trazido para a gente enquanto desenvolvimento pessoal, da gente conseguir olhar verdadeiramente para o lado e ver a necessidade do outro. Antes a gente olhava muito para o nosso próprio umbigo, né? Com uma força, uma facilidade. Mas todos os que tiverem visto o princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que envolverá o mundo inteiro. Com perseverança chegarás a colher o fruto de teus trabalhos. Não te inquieteis, pois, com espinhos e pedras. Conserva a confiança, e com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Trabalhemos com humildade e desinteresse. Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Foi aquilo que a gente estava falando mais cedo. Eu não posso ser um copo sujo para me preencher da essência divina que é boa, da água, né? Bebereis da minha água e jamais sentireis sede, não é isso? Eu não posso fazer isso, nem comigo e nem com as outras pessoas. Eu queria que vocês observassem agora a moldura dessa folha que está com vocês. Algumas molduras têm uma linha, duas linhas, perdão, uma linha por fora e uma linha por dentro. Alguém está com uma moldura que é um pontilhadinho, que não são essas duas linhas? Quem tiver, levanta a mão para mim, por favor. 1, 2, 3 pessoas. Vocês imaginam o porquê que essa moldura diferente está com vocês? Não, nem imagina? Então, às vezes, foi estranho, não foi? Levantar a mão assim, quando eu falei assim, quem está? A gente já pensa, meu Deus, ela vai querer que eu fale alguma coisa, ela vai querer, não é? Vai dando aquele negócio que eu falei, ansiedade. Na verdade, quem está com essas molduras? Opa! Vai receber um presente. E esse presente não fui eu, não. Esse presente quem mandou dar foi Deus. E esse presente é para mostrar que cada um de nós pode ter molduras diferentes dos outros, mas que todos nós somos amados da mesma forma. Eu gostaria de agradecer ao grupo pelo convite, gostaria de agradecer pela oportunidade, pedir mais uma vez, por favor, quem não assistiu, e quem já assistiu, que assista mais uma vez o filme, a partir do que a gente conversou hoje. Eu confesso a vocês que depois desse estudo, de elaborar esse estudo, eu vi cenas no filme que eu não tinha notado antes, tá? E eu gostaria que vocês partilhassem desse mesmo sentimento comigo. Eu vou colocar a minha máscara para ir aí dar o presentinho de vocês. Se quiser fechar aqui. Vamos agradecer a Michele, né, pela mensagem que recebemos hoje. Muito obrigada. A gente possa ter aproveitado bem, gente. Vamos agora, então, ao nosso passe coletivo, pedindo aos médios que estejam presentes, que sentirem necessidade, se posicionem para que a gente possa iniciar essa doação de energias. Relaxando, limpando o pensamento, para receber melhor a ajuda que vem do alto. Quanto mais serenos, tranquilos estivermos, melhor a ajuda chega até nós. Não podemos perder a conexão mais alto na gente. E assim, companheiros queridos,
coração pleno, saciado a nossa sede das verdades divinas. Aqui estamos, agradecendo, Senhor Jesus, por esta casa, aonde podemos ir a estes trabalhos desta manhã, com essa mensagem recebida. Deixemos, Senhor Jesus, aflorar o que temos de melhor, para que possamos gerar energias e ajude aos emissários do Cristo a aproveitá-las para aqueles que precisam, que mais necessidade têm, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo rumo que nos deteta, que nos orienta, para que a gente possa continuar nesta caminhada em rumo da nossa redenção, da nossa iluminação, que a gente possa hoje sair daqui aproveitando a própria expressão do Ministério, espalhando o perfume do amor, da fraternidade, da bondade, da compreensão a todos que cruzem os nossos caminhos até chegarmos à nossa casa e que, chegando, possamos dividir tudo isso de bom que recebemos aos nossos familiares, entes queridos, principalmente àquele que mais necessita do nosso carinho, do nosso amor, nossos cuidados. Essa luz, esse farol que se acende nestes momentos, neste salão, possa nos iluminar todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelas dádivas recebidas, por toda essa ajuda que recebemos todos os momentos de nossas vidas. Que a paz possa estar em nossos corações, que a nossa mente possa estar serena, em silêncio, para ouvir a sua voz, Senhor. Lembrando que nenhum de nós está sozinho. Estamos sempre amparados e sustentados por Ti, Senhor, através dos Seus emissários. Que a gente possa agradecer mais uma manhã de luz desses trabalhos. E assim, Senhor, pedimos permissão para terminarmos os trabalhos desta manhã. Assim seja, Senhor. Bom dia, gente.